Eu comecei a trabalhar com seguro, na verdade, em 1981, ainda cursando o 5º ano da faculdade de Direito. Eu era estagiário em um escritório e esse escritório tinha um cliente pato feio. O cliente pato feio era a seguradora, não era o core business da atividade do escritório, e eu acabei ficando encarregado, juntamente com uma advogada, de cuidar dos processos da seguradora. Assim que eu me formei, o presidente dessa seguradora me encontra no elevador do edifício em que ficava o escritório e também a seguradora e me propõe criar o departamento jurídico da companhia. Eu não tive a chance de dizer não, né, por sorte. Ele então foi para o escritório em que eu trabalhava conversar com os advogados, né, a quem eu servia, né, e eu desci para falar com o departamento pessoal da Companhia de Seguros Aliança da Bahia, no 14º andar do edifício Itália. Fui contratado e entre 1982 e 1983 eu trabalhei criando o jurídico da Companhia de Seguros Aliança da Bahia. Foi uma experiência formidável. Eu me aproximei bastante naquela ocasião da vice-presidência técnica. O vice-presidente técnico da seguradora era um homem maravilhoso, um português chamado Fernando Lopes Nunes. E o Fernando Nunes, como era conhecido, me envolveu naquela ocasião na elaboração da apólice do seguro de Itaipu Binacional, um seguro que existia há muitos anos e que não tinha apólice, né? Eram apenas atas de reunião que, aliás, ele exigia fossem feitas e que lhe rendiam o nome no meio de Itaipu Binacional de Mr. Acta. Essa foi uma experiência muito rica, né? Eu pude conhecer aí a maravilhosa consensualidade do contrato de seguro, né? Em 1982, 1983, eu procurei produzir o máximo possível em termos de textos, de artigos, para poder estudar. Era uma forma de estudar a matéria com a qual eu lidava, e lidava numa posição de liderança dentro de uma seguradora. Foi um período muito interessante. Eu tinha uma interação muito grande com o Instituto de Resseguros do Brasil. E eu estou falando dos tempos em que eram diretores o Luiz Alves, o Sérgio Viola, o Aristeu estava ainda no IRB. Enfim, eu conheci uma tropa de elite de herbiários. Me aproximei nesses anos bastante do José Solero Filho, né, que se tornou assim um companheiro para toda a vida e para depois dela. Foi brotando, eu diria, um interesse em buscar um mergulho vertical mesmo na questão do seguro. Eu comecei a ler um pouco sobre filosofia e risco, sobre sociologia e risco, e isso, eu diria que encantou e caracterizou bastante a visão de direito que eu tenho até hoje sobre o contrato de seguro. O mercado de seguros que eu conheci nos anos 80 e início dos anos 90 mudou muito, né? Nós tínhamos, à época, o monopólio de resseguros pelo IRB, que não significava apenas monopólio, significava também um poder de regulamentação e significava também uma política de Estado aplicada aos seguros. Isto veio afrouxando no final dos anos 80 e terminou o IRB morto antes da certidão de óbito nos anos 90. A certidão de óbito, todos sabem, veio em
em 2008 e 2013 com a privatização, mas desde o final dos anos 90 o IRB perdeu as características que tinha. Mas as características que tinha anteriormente eram muito interessantes no que diz respeito à formulação dos conteúdos dos seguros, especialmente os seguros de danos. Nós tínhamos uma experiência latino-americana, eu viajava bastante por países da América Latina, em função de interesses de resseguradores, depois de interesses de construtoras que estavam vinculadas ao IRB, por interesses do IRB também. Eu ficava muito feliz em chegar nesse país e ver como o nosso seguro, o seguro brasileiro, era melhor, né, do que a América Latina como um todo, Argentina, Chile, Uruguai, República Dominicana, Costa Rica, Peru, Venezuela. Eu assisti no final dos anos 90 o desmonte desse aparato da política desenvolvimentista brasileira, né, e o surgimento de um novo tipo de seguradores com uma racionalidade financeira que muda radicalmente a visão que se tinha de seguro no país. O mercado estrangeiro se aproximando, as autoridades brasileiras abdicando de controlar esta aproximação, que é muito bem-vinda, mas que necessita, né, de controle, no meu modo de ver, e nós tivemos então uma perda de conteúdo, uma perda de identidade, eu diria, nos nossos seguros. Eu costumo dar como exemplo, e isso foi objeto do meu estudo de doutorado na Universidade de São Paulo, o seguro de risco de engenharia, né? Com a ideia de represar potencial de cobertura que vinha sendo utilizado pelos segurados para obter indenizações, começamos a ver os resseguradores estrangeiros aplicarem nas regulações de sinistro que passaram a ser executados por ele, embora o IRB tivesse a competência para fazê-lo e já não mais fazia, o conceito de propriedade tangível. A ideia de que o seguro de riscos de engenharia, ou seguro de dano em geral, ele garante danos físicos à propriedade tangível, né? Bom, eu me recordo em uma ocasião, era durante a regulação de um sinistro, que era o sinistro de uma hidrelétrica no Rio Grande do Sul, né? Havia um problema num túnel de desvio, ele foi indenizado e quando houve as discussões a respeito desse sinistro, foi arguida a questão da propriedade tangível. E eu disse, olha, eu fico chateado de vocês falarem propriedade tangível, porque isso, na língua deste país, e isto, na tradição jurídica brasileira, significa coisa. Muito bem. Isto foi em 2007. Em 2007, logo depois de otorgada a Lei Complementar 126, que abria o mercado de resseguro brasileiro, uma vez regulamentada, o que aconteceu em 2008, ainda em 2007, o IRB, que ainda monopolista, vai ao mercado através de uma norma que lhe cabia impor, para a qual ele tinha competência, em princípio, e estabelece que nos seguros de riscos de engenharia brasileiros, a partir de agora, né, se garantirá o interesse legítimo relativo a dano físico à propriedade tangível, entre parênteses, coisas. Então, começa a existir um momento de passagem muito delicado e que eu acredito que as autoridades não prestaram muita atenção, né, em que nós tínhamos um monopolista com poder de regulamentar, com poder de padronizar, com poder de implantar comportamentos gerais no mercado segurador brasileiro, né, que já começava a formular como se fosse um privado qualquer que havia aderido
à voga que vinha sendo surfada pelo mercado ressegurador estrangeiro no Brasil, em razão da ausência de controle. Essa é uma questão, enfim, muito interessante, porque ela diz respeito ao núcleo do contrato de seguro, a ideia de o que é garantido pelo seguro, né? O seguro garante coisas, ou o seguro garante interesses, se ele garante interesses, que tipo de limitações podem ter essas garantias, que tipo de limitações não convém ter para que o seguro possa cumprir sua função social. Enfim, tem aí um debate muito importante que eu acho que foi bypassado pela história atropelada da abertura do resseguro no Brasil. Eu acredito que o mercado hoje, após ter se caracterizado por números espetaculares, mas que são relacionados a seguros vinculados à expansão da base de consumo, seguros que eu diria que têm seguros de vida prestamistas, que na realidade eu considero seguros de crédito, né, que garantem os fornecedores de bens para o consumo, assim como outros seguros relacionados com a expansão da base de consumo, são seguros que caracterizam, enfim, a explosão numérica que é muito comemorada no mercado segurador brasileiro. Eu acredito que hoje o mercado já começou a sentir que ele precisa voltar um pouco a proteger aquilo que é estrutural para o seguro. Ou seja, o seguro não pode ser um negócio altamente rentável, mas com um desprestígio social muito grande. O seguro não pode ser um negócio altamente rentável, mas que não tenha uma função social, uma função de apoio ao desenvolvimento da sociedade. Essas maravilhas do mundo financeiro, elas são altamente enriquecedoras, mas eu acredito que elas duram pouco. E certamente os empresários que se dedicam ao seguro, né, têm percepção disto, e hoje, pelas minhas experiências cotidianas, existe uma tentativa de buscar um reencontro, um caminho do meio, né, na atividade seguradora. Como será o mercado de seguros daqui a 50 anos? Eu sou um otimista. Eu, enfim, aprendi que o seguro é a técnica econômica que pode ajudar a sociedade a superar os paradoxos trazidos pela imensa propagação da infortunística, dos acidentes. Eu aprendi que o seguro é um instrumento de solidarização da sociedade, não um instrumento de segmentação, nem de hipersegmentação, como acontece. Muitas vezes as pessoas não entendem porque eu critico tanto o seguro-perfil, mas eu entendo que o seguro-perfil é um antisseguro e não um seguro, né? É uma técnica de ganhar dinheiro, mas não é uma técnica de solidarizar a sociedade, e acho que as coisas devem caminhar juntas. Enfim, os seguradores, eles têm inteligência suficiente para fazerem as duas coisas, né? Servir a nação e obter lucro, que é o objetivo. Eu acredito que nós vamos caminhar para uma maior inserção do seguro na sociedade, e não para uma maior inserção conjuntural, como é, por exemplo, a aplicação do seguro nas relações de consumo. Eu acredito que nós vamos ter de enfrentar a missão que hoje é reconhecida para o seguro em geral, que é a missão de alternar com o Estado, né, a função de governança da sociedade. Muitos estudos hoje mostram como, em determinados países, os sistemas de seguro, eles são verdadeiros sistemas
de governo, ou pelo menos sistemas de formação de posturas ideológicas para a gestão governamental. Eu acredito que o seguro vai cumprir essa função eminentemente pública que ele tem. O seguro vai cumprir isto, mas sendo olhado, inclusive, pelos próprios empresários e pelas autoridades, pelo legislador, como um instrumento que, tendo tanta força no sentido de reunir, de solidarizar a sociedade, né, que é um objetivo da República brasileira, objetivo das repúblicas democráticas contemporâneas, serão desenvolvidos controles que façam com que o seguro seja encarado não apenas como um negócio, não apenas como uma atividade acumuladora de grandes capitais, não apenas como uma atividade que gera uma arrecadação tributária significativa, mas como também um instrumento de promoção dos desafios democráticos na sociedade contemporânea. Eu acho que os jovens, eles não têm que acreditar em nada, né? Eles têm que desafiar tudo, né? Essa é a grande virtude da juventude, né? O poder ainda, num momento particular da vida, procurar entender com seus próprios olhos aquilo que lhe colocam como pronto e acabado, e com uma leitura talvez viciada por parte daqueles que apresentam. Eu acho que essa postura de olhar e procurar entender, procurar classificar segundo os seus próprios critérios, é uma postura muito, muito positiva. Ela ajuda muito a fazer diferença, né? Quem vê as coisas como as coisas são normalmente vistas, essas pessoas não conseguem intervir de forma produtiva. Elas são replicadoras, né? Elas têm um mérito no mercado pouco significativo. Elas não criarão, né? Elas poderão até ser boas gestoras, mas elas não criarão, elas não transformarão. Então acho que essa visão é importante. Mais importante do que tudo na vida da gente é persistência. Eu costumo dizer que se eu tivesse continuado com a minha professora de piano, que foi imposta aos 6 anos de idade, até hoje eu seria um pianista, né? Se eu tivesse continuado com o meu professor de judô dos 5 anos de idade, eu seria um judoca. E eu, enfim, tendo iniciado há 30 anos atrás com o direito de seguro, consigo ter alguma versatilidade, alguma competência, alguma habilidade diferenciada, porque a persistência é fundamental. Eu acompanhei a fundação da Academia Nacional de Seguros e Previdência, estou lá na ata de fundação. Eu fui honrado com a função de atuar como diretor de Relações Internacionais Intelectuais, a convite do Póvoas, saudoso Póvoas. Tive de me afastar um tanto da academia em função da militância no Instituto Brasileiro de Direito Seguro, que consumia praticamente todo o tempo que a advocacia me permitia dedicar a atividades institucionais, mas sempre tenho acompanhado a academia e vejo que ela tem esse dom da persistência, não é? A academia continua, a academia marcou presença e, de certa medida, a academia veio ocupar um espaço que ficaria lamentavelmente sem preenchimento, que era o espaço da Sociedade Brasileira de Ciências do Seguro, essa que perdeu a sua atividade. A academia, ela não só substituiu, como aumentou, potencializou e mantém, né, a gente em diálogo, né, no setor segurador até hoje de forma muito positiva, de forma vitoriosa. É uma experiência
empolgante a experiência da Academia Nacional de Seguros Privados.